A palavra de Deus, aos 1 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo 1 até o versículo de número 14 diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiado. Por isso vos faço compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer: Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedades de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Amados e queridos irmãos e irmãs, Deus está dizendo através do apóstolo São Paulo: não seja ignorante a respeito dos dons espirituais. Os dons espirituais, ele tem um propósito, ele tem um fim útil, é exaltação do nome de Jesus Cristo e também levar realmente a salvação, a libertação, o milagre sobre a vida do ser humano. A meta de Deus através destes dons é fazer algo extraordinário para abençoar a vida das pessoas. E nós vamos agora falar um pouco sobre o dom da palavra do conhecimento que Deus deu à igreja. Esse dom que foi dado no Novo Testamento para a igreja realmente desses últimos tempos. A palavra, o dom da palavra do conhecimento não é um conhecimento natural. Esta palavra do conhecimento é uma manifestação sobrenatural, assim como são todos estes dons do Espírito. Nenhum deles é um dom natural, são todos dons espirituais dados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do conhecimento não é um conhecimento profundo da Bíblia. Nós temos que conhecer, nós temos que estudar, mas não é um dom que Deus dá. A palavra do conhecimento não é conhecer a Deus mediante estreita comunhão com Ele. Teremos que fazer isso. Mas este dom é um ministério, é algo que Deus dá, é um dom que Deus dá, para abençoar realmente a igreja, para abençoar realmente as pessoas. E este dom, ele se manifesta também, manifestou, como passei já no Velho Testamento,
E agora nós vamos ver realmente as manifestações deste dom no Novo Testamento. O dom da palavra do conhecimento para João. Na ilha de Pátimos, por exemplo, João estava no Espírito no dia do Senhor, e Jesus apareceu a ele em visão. Apocalipse capítulo 1, versículo 10 a 20. Aqui ficaremos sabendo algo a respeito de como esta palavra de conhecimento virá. A palavra do conhecimento pode vir através de uma visão, assim como ocorreu com João naquela ocasião. Jesus revelou a João numa visão a condição das 7 igrejas na Ásia Menor, conforme é registrado no livro de Apocalipse. Embora haja uma mensagem profética para nós hoje, nessa revelação, essas 7 igrejas realmente existiam na Ásia Menor, naquela data. João, exilado na ilha de Pátimos, não teria nenhuma maneira de saber o que estava acontecendo nestas cidades ou igreja, mas Jesus revelou a ele a condição espiritual delas. Nós vemos que a palavra do conhecimento também se manifestou para Ananias. Outro exemplo deste dom em operação acha-se em Atos capítulo de número 9. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão. Atos 9:10. Ananias não era um apóstolo, como era João. Não era o pastor, nem evangelista, nem mestre. A Bíblia o chama de discípulos. Era simples membro da igreja em Damasco. Quando o Senhor assim quiser, os leigos, e não exclusivamente os pastores, pode ter uma manifestação da palavra do conhecimento ou de qualquer dos dons do Espírito Santo. Atos 9 e o versículo 11 e 12. Dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procure por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu em visão, e Paulo teve também uma visão igual, entrar um homem chamado Ananias e impor as mãos para que recuperasse a vista. Numa visão o Senhor disse a Ananias o que este devia fazer. Dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas procure por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ananias jamais poderia saber disso, se não fosse através desta revelação. A palavra do conhecimento para Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, e o versículo de número 9 a 19. Subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, cerca de meio-dia, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam uma comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mate e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido no céu. Enquanto Pedro estava perplexo, sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta.
e chamando indagava se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Pedro recebeu uma revelação sobrenatural, a palavra do conhecimento. Estão aí 2 homens que te procuram. Atos 10, 19. Pedro jamais sabia a respeito de haver 2 homens que o procuravam. Tinha caído em êxtase e havia tido a visão do lençol que descia do céu. Enquanto Pedro pensava a respeito do significado daquela visão, o Espírito Santo lhe contou que 2 homens o procuravam. Já estava em pé diante do portão. Pedro não vira esses homens, não tinha meios de saber da presença deles, a não ser mediante o Espírito Santo de Deus, o dom da revelação, da palavra do conhecimento. Nós vemos a palavra de Deus, a palavra do conhecimento, em várias partes do dia a dia dos cristãos, para abençoar as pessoas, trazendo revelações profundas de algo que a pessoa já passou, traumas, crises, problemas realmente que têm afetado o seu ego, afetado realmente a sua alma, seus sentimentos, as suas emoções. Dons tremendo, extraordinário manifestado da palavra do conhecimento, para trazer algo que está acontecendo no presente, na vida das pessoas. Meu querido e minha querida, nós temos que ter conhecimento, não sermos ignorantes a respeito dos dons sobrenaturais, não sermos ignorantes a respeito dos dons espirituais. A palavra do conhecimento é Deus revelando algo que está acontecendo na vida da pessoa, ou coisas, ou algo que está acontecendo em certas localidades no presente, e também algo que aconteceu no futuro. É a revelação de Deus trazendo para abençoar a humanidade, para abençoar a igreja, para abençoar as vidas que necessitam de Jesus de Nazaré. Então que nós possamos neste momento tomarmos posse dos milagres sobrenaturais de Deus, que nós possamos tomar posse deste dom extraordinário, dom da palavra do conhecimento, ou dom da palavra da ciência, que mostra, que revela algo, coisas, trazendo realmente o sobrenatural para a vida do ser humano. Pai querido, nós te glorificamos, ó Deus, por este dia de vida. Nós te glorificamos, ó Deus, pela manifestação, Senhor, dos teus dons. Ó Deus, toca, Senhor, sobre a minha vida. Toca, Senhor, sobre a vida do teu filho, Senhor, da tua filha. Que cada dia mais, ó Deus, Senhor, venha esclarecer. E que eles possam, Senhor, abrir a visão para que eles vejam, os ouvidos para que eles ouçam, Senhor, que este dom extraordinário, dom da palavra do conhecimento, ele operou, meu Deus, no Velho Testamento, mas também operou, Senhor, no Novo Testamento, e continua operando, porque a igreja do Senhor é uma igreja atuante, e para a honra e glória do teu nome, Senhor, manifesta, Senhor, o teu poder, e faça, Senhor, algo tremendo, extraordinário. É o que eu te peço, ó Rei. É o que eu te agradeço, ó Deus, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Tome posse deste milagre. É extraordinário o que Deus tem para os seus filhos. É extraordinário o que Deus tem para a igreja. Fiquem na paz do Senhor.